Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que quase todo mundo já ouviu falar, mas que poucos entendem de verdade: a história da divisão entre o lado esquerdo e o lado direito do nosso cérebro. Essa é a pergunta clássica da psicologia de revista, não é mesmo? A ideia de que ou somos do time do cérebro esquerdo, super lógicos e analíticos, ou do time do cérebro direito, criativos e intuitivos. É um conceito muito familiar. Mas e se essa ideia toda estiver fundamentalmente errada? Pois é aqui que a conversa fica interessante. De acordo com o Dr. Ian McCultist, que é a fonte para nossa análise, essa resposta popular estava tão equivocada que fez a gente ignorar a pergunta certa. E a pergunta de verdade, essa é muito mais profunda. Então vamos deixar um pouco de lado esses mitos. O verdadeiro mistério científico não é se os hemisférios são diferentes, é por que eles são. E olha só, essa simetria no cérebro não é uma invenção humana, não. É uma característica fundamental da vida, com evidências que nos levam para pelo menos 700 milhões de anos atrás. A evolução desenvolveu isso por um motivo crucial para a sobrevivência. E aqui está a grande sacada. A diferença principal não é o que os hemisférios fazem, tipo lógica contra criatividade. A diferença está em como eles prestam atenção ao mundo. Vamos pensar nisso do ponto de vista da sobrevivência. Qualquer animal precisa fazer duas coisas ao mesmo tempo. Precisa ter uma atenção super precisa e focada para pegar uma semente ou um galho. Mas, se essa for a única atenção que ele tiver, logo ele vira o almoço de alguém. Por isso, ele também precisa de um tipo de atenção completamente diferente. Uma atenção ampla, aberta e vigilante. E aqui vem o ponto-chave. A atenção não é uma coisa passiva. Ela é uma força ativa que literalmente constrói a nossa realidade. O jeito como a gente presta atenção muda o que a gente vê. E assim, dois tipos de atenção acabam criando dois mundos completamente diferentes dentro da nossa cabeça. Isso nos leva direto para a metáfora central que ajuda a entender esses dois mundos. É só pensar na diferença entre um mapa e o território real que ele representa. E como são esses mundos? Bom, o mundo do hemisfério esquerdo é tipo um mapa, cheio de coisas que já são conhecidas, fixas, abstratas, separadinhas do seu contexto. É ótimo para a gente manipular as coisas. Já o mundo do hemisfério direito, por outro lado, é o território vivo, sutil, todo interconectado, cheio de coisas implícitas e de significado. É o mundo real em toda a sua complexidade. Essa citação direta da fonte resume tudo de forma perfeita. Um hemisfério nos dá uma representação útil, simplificada. O outro nos dá a coisa em si, a experiência vivida. Ok, legal, mas como essa diferença neurológica afeta o nosso dia a dia? É aqui que as implicações ficam gigantescas, especialmente na nossa comunicação e na nossa cultura. Quem não lembra daquela famosa ilusão do pato-coelho? O hemisfério esquerdo olha para isso e fica agoniado. Ele precisa de uma resposta definitiva, preto no branco. Ele exige, é um pato ou um coelho? Se decide. Já o hemisfério direito fica super à vontade com a ambiguidade. Ele consegue ver a imagem inteira e segurar duas ideias que parecem contraditórias ao mesmo tempo. Ele entende que a coisa toda é um pato-coelho. Ele saca a nuance. E essa capacidade de entender o que não está dito literalmente é vital. Pense em tudo que depende disso: o humor, a ironia, as metáforas, o contexto, tudo que está nessa lista aqui. Se a gente dependesse só do hemisfério esquerdo, que tende a ser muito literal, a gente perderia toda a riqueza e a profundidade da comunicação humana. Isso nos leva a um conceito chamado teoria da mente, a nossa capacidade de entender o que se passa na cabeça de outra pessoa. E adivinha só qual hemisfério é o especialista nisso? Pois é, o direito. Quando ele é silenciado, os mal-entendidos sociais se multiplicam, que é uma beleza. E este slide ilustra perfeitamente um problema bem moderno. Pensa num comentário como: "Nossa, tá arrebentando!" Dito com um sorriso é um elogio e tanto. Agora, pega essa mesma frase escrita na internet, sem contexto, sem tom de voz, ela pode ser lida de forma literal, até agressiva, pelo hemisfério esquerdo. É a receita para perda de proporção e os mal-entendidos que a gente vê todo santo dia. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa num nível mais amplo? A questão não é que um hemisfério é bom e o outro é ruim. A questão toda é o equilíbrio entre eles. A grande preocupação que a fonte nos apresenta é que a nossa cultura passou a favorecer demais a visão de mundo do hemisfério esquerdo. A gente está vivendo cada vez mais no mapa, no mundo das abstrações, dos modelos das partes sem contexto e correndo o risco de esquecer como é o território de verdade.
O filósofo A.N. Whitehead capturou essa tensão de um jeito incrível. Ele sugere que uma civilização está no seu auge antes de começar a se analisar demais. É aquele paradoxo de que, ao tentar desmontar algo para entender, a gente acaba perdendo a essência daquilo que fazia a coisa toda funcionar. E isso tudo nos deixa com uma pergunta crucial. Num mundo que parece favorecer cada vez mais respostas simples, polarizadas, preto no branco, como é que a gente faz para reaprender a ver o quadro completo? Como recuperamos a nuance, o contexto e a sabedoria de enxergar o todo, e não apenas as partes?